Esta é a trajetória de uma mulher que aprendeu, da maneira mais cruel, que o sangue nem sempre garante o amor, mas a determinação pode moldar o destino. Expulsa de casa sob a chuva fria aos 17 anos, carregando no ventre o motivo das vergonhas de seus pais, Isadora não imaginava que o mesmo sistema que eles tentariam usar contra ela no futuro seria o palco de sua maior vitória. Prepare-se para uma história de resiliência, heranças inesperadas e uma reviravolta que prova que a justiça tarda, mas não falha. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O peso da toga preta sobre os meus ombros hoje é real, mas ele não se compara ao peso daquela mala velha de papelão que eu carregava há 15 anos. Às vezes, o silêncio do meu gabinete no tribunal me faz voltar para Curitiba, para aquela noite de julho, onde o inverno não era apenas uma estação, mas o estado permanente do meu coração. Eu tinha 17 anos, um exame de sangue positivo amassado no bolso do casaco e o medo mais paralisante que um ser humano pode experimentar. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede na sala de jantar da casa dos meus pais. Um som rítmico que parecia contar os últimos segundos da minha vida como eu a conhecia. O cheiro de polidor de móveis e de café fresco, que antes me trazia conforto, agora me sufocava. Otávio, meu pai, não gritou de imediato. O silêncio dele era mais perigoso. Ele olhou para o papel, depois para o meu ventre ainda plano, e a sua face, geralmente avermelhada pelo sol das caminhadas matinais, tornou-se de um pálido cinzento, quase cadavérico. Aracy, minha mãe, apenas desviou o olhar para o jardim através da janela de vidro duplo, como se a visão das suas orquídeas premiadas fosse mais importante do que a destruição da própria filha. Quando ele finalmente falou, a voz era um sussurro carregado de um veneno que eu nunca imaginei que ele possuísse. Ele disse que eu não era mais uma filha, mas uma mancha, uma mácula no sobrenome que ele tanto se esforçava para manter imaculado perante a alta sociedade do bairro Batel. Pegue o que for seu e saia, ele disse, com uma frieza que cortava mais que o vento minuano lá fora. Não quero que os vizinhos vejam o fruto da sua luxúria crescendo sob o meu teto. Você fez a sua escolha quando decidiu se deitar com aquele rapaz que nem o nome se deu ao trabalho de honrar. Agora arque com as consequências. Eu tentei falar. Minha garganta estava seca, o gosto metálico do pavor invadindo minha boca. Tentei dizer que o rapaz tinha sumido, que eu estava sozinha, que eu tinha medo de como seria o amanhã. Mas Aracy nem se moveu. Ela continuou alisando a saia de linho, os olhos fixos no nada. Fui para o meu quarto, as pernas tremendo tanto que eu mal conseguia subir os degraus. Coloquei o que pude na mala, roupas, um livro de poesias que eu amava e os poucos trocados que guardava em um cofrinho de cerâmica. Quando desci, eles já não estavam na sala. Barulho do portão de ferro batendo atrás de mim foi o som mais definitivo que já ouvi. Era o som de uma porta se fechando para sempre na minha infância. A chuva começou fina, aquela garoa persistente que penetra nos ossos. Eu caminhei por quase 40 minutos até a pequena casa de madeira de Dona Eulália, minha avó materna. Ela era a ovelha negra da família, segundo meu pai, por ser uma mulher de opiniões fortes e por viver de forma simples no bairro do Pilarzinho, longe das aparências. Quando bati à sua porta, eu era um trapo humano. O cheiro de lavanda e madeira velha que emanava da casa dela me atingiu como um abraço antes mesmo que ela abrisse a porta. Eulália não perguntou nada. Ela olhou para a mala, olhou para os meus olhos vermelhos e me puxou para dentro. Este teto é seu, Isadora, ela murmurou, enquanto me envolvia em uma manta de lã áspera, mas quente. E de quem quer que esteja vindo com você. O sangue deles pode ser frio, mas o meu ainda ferve de vida. Os meses seguintes foram uma batalha de resistência física e mental. Enquanto meu ventre crescia, eu trabalhava como atendente em uma pequena livraria durante o dia e devorava os livros de direito que Dona Eulália buscava em sebos. Ela dizia que o conhecimento era a única arma que ninguém poderia me tirar. Eu sentia os chutes da Beatriz, minha filha, enquanto lia sobre o Código Civil e os direitos fundamentais. Era irônico.
Eu estudava sobre justiça enquanto vivia a maior das injustiças. Meus pais nunca ligaram. Nenhuma mensagem no aniversário, nenhum auxílio para o enxoval. Eles simplesmente agiam como se eu tivesse morrido. Lembro-me distintamente do dia em que Beatriz nasceu. O cheiro de álcool do hospital público se misturava ao perfume de jasmim que minha avó passava nos pulsos. Quando segurei aquela menina nos braços, senti uma força que eu não sabia que existia em mim. Eu não era mais apenas a menina expulsa de casa, eu era a guardiã de um futuro. Comecei a faculdade de Direito em uma universidade estadual, carregando Beatriz em um sling enquanto assistia às aulas de processo penal. Eu dormia 4 horas por noite. Meus dedos estavam permanentemente manchados de tinta de caneta e o cansaço era uma sombra que me perseguia. Dona Eulália era o meu pilar. Ela cuidava da Bia com uma paciência de santa, enquanto eu me perdia em doutrinas e jurisprudências. Ela vendia seus bordados e doces para ajudar nas contas, nunca reclamando do aperto. À noite, enquanto Beatriz dormia, minha avó tomava chá de erva doce comigo e dizia: "Estude, Isadora. Um dia, você será a voz daqueles que não podem gritar." Eu não sabia na época, mas ela estava preparando o terreno para algo muito maior. Ela guardava cada centavo, cada escritura de terras antigas que recebeu de herança e que meus pais sempre desdenharam por ficarem em áreas sem valor. Aos 22 anos, eu me formei. Lembro-me da cerimônia simples, sem a presença de Otávio ou Araci. Eu olhava para as cadeiras vazias reservadas aos pais e sentia uma pontada de dor, mas logo a Bia, com seus 5 anos e 1, vestido de chita feito pela bisavó, correu em minha direção gritando: "Mamãe, formou!" Ali, eu entendi que minha família não era composta por quem tinha o mesmo DNA, mas por quem tinha a coragem de ficar ao meu lado no meio da tempestade. Eu comecei a advogar, pegando casos que ninguém queria, trabalhando em defensorias, subindo degrau por degrau com uma determinação feroz. No entanto, o destino reserva golpes que a gente não prevê. 3 anos após minha formatura, Dona Eulália adoeceu. O câncer foi rápido, silencioso como o respeito que ela impunha. No leito de morte, com as mãos calejadas segurando as minhas, ela sussurrou: "O que é meu é seu, Isadora. Use com sabedoria. Eles vão voltar como corvos atrás de carniça, mas você já é uma águia." Quando ela partiu, o mundo pareceu ficar mais silencioso. Mas o que eu não sabia era que as terras dela, aquelas que meu pai chamava de mato sem valor, haviam sido descobertas como parte de um gigantesco projeto de expansão urbana e valorização imobiliária. Eu estava prestes a me tornar uma mulher extremamente rica, mas o preço tinha sido a perda da única pessoa que realmente me amou. E como minha avó previu, o cheiro do dinheiro viaja rápido. 15 anos após eu ter sido chutada daquela varanda sob a chuva, o silêncio dos meus pais estava prestes a ser quebrado por algo muito mais ruidoso que um pedido de perdão, uma intimação judicial. Eles não queriam minha reconciliação. Eles queriam a herança que minha avó, em um testamento meticulosamente registrado, deixou inteiramente para mim e para Beatriz. O jogo de xadrez estava apenas começando. O envelope pardo repousava sobre a minha mesa de mogno com uma autoridade quase obscena. Eu já havia lido milhares de petições iniciais ao longo da minha carreira, mas aquela tinha um cheiro diferente. Não era o cheiro de papel novo ou de tinta de impressora. Para mim, exalava o odor de mofo daquela sala de jantar de onde fui expulsa há 15 anos. Meus pais, Otávio e Araci, haviam finalmente colocado as garras de fora. Eles não queriam saber se Beatriz, a neta que nunca conheceram, tinha saúde ou se precisava de algo. Eles queriam os hectares de terra no norte do estado e os terrenos no pilarzinho que Dona Eulália me deixara. O pretexto? Alegavam que minha avó não gozava de suas plenas faculdades mentais quando redigiu o testamento. Chamavam-na de senil, em letras garrafais, um adjetivo que me fazia morder o lábio inferior até sentir o gosto ferroso do sangue. Olhei pela janela do meu gabinete. O céu de Curitiba estava daquela cor de chumbo característica, uma cortina de nuvens que parecia abafar os ruídos da cidade lá embaixo. Eu me lembrei de cada noite que passei em claro, estudando para o concurso da magistratura
com a Beatriz dormindo em um berço improvisado ao lado da minha escrivaninha. O café frio era meu único companheiro, e o cansaço era um peso que eu carregava nos olhos, transformando-se em olheiras que nem o melhor corretivo conseguia esconder. Eu não herdei apenas terras, eu herdei a resistência de uma mulher que foi silenciada a vida toda, e que decidiu, no seu último ato, que a sua única herdeira seria a neta, que teve a coragem de enfrentar o mundo sozinha. A ironia era palpável. Eu agora ocupava uma posição de poder, mas para eles, eu ainda era a garota de 17 anos que arruinou a reputação da família. Beatriz entrou no meu gabinete sem bater, trazendo consigo aquele turbilhão de energia que só uma adolescente de 15 anos possui. Ela tinha os olhos da bisavó, astutos, brilhantes e profundamente observadores. Ela viu o envelope e o meu semblante fechado. Beatriz sabia de tudo. Eu nunca escondi a verdade dela, pois o silêncio é o terreno onde as mentiras criam raízes. Eles estão tentando tirar o que a Bisa te deu, não estão? Ela perguntou, a voz firme, embora eu visse um tremor leve em suas mãos. Estão tentando, Bia, mas existe uma diferença enorme entre querer e poder. O direito não é um brinquedo nas mãos de quem tem conveniência, respondi, tentando manter a voz o mais neutra possível, a voz de uma juíza, não a de uma mãe ferida. Ela se sentou na poltrona de couro e suspirou. O cheiro do perfume de baunilha dela preencheu o ar, um contraste doce com a amargura daquela situação. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo apenas o murmúrio distante do ar-condicionado e o som dos carros cortando a avenida. Eu pensava no Dr. Cassiano Valadares, o advogado que eles haviam contratado, um homem conhecido por sua agressividade e por táticas que beiravam o antiético. Ele já havia tentado me intimidar em outros processos quando eu ainda era advogada. E agora ele seria o instrumento da vingança dos meus pais por eu ter prosperado sem eles. O processo avançava com uma rapidez que me surpreendia. Meus pais não pouparam recursos. Eles contrataram peritos para analisar assinaturas antigas de Dona Eulália, buscaram depoimentos de vizinhos que mal a conheciam, tentando pintar o retrato de uma velha isolada e manipulada por uma neta ambiciosa. Cada linha daquela defesa era um insulto à memória da mulher que me ensinou a ler e a me respeitar. Eles falavam de influência indevida e vulnerabilidade. Eu, enquanto isso, mantinha o silêncio. No judiciário, quem muito fala antes da hora acaba entregando a estratégia. Eu sabia exatamente onde cada peça do meu quebra-cabeça se encaixava. Uma semana antes da audiência de instrução, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Araci, minha mãe. A voz dela não mudara quase nada. Continuava com aquela entonação afetada, como se estivesse sempre prestes a tomar chá com a rainha. Isadora, querida, ela disse, e a palavra querida soou como um tapa. Por que levar isso tão longe? Você já tem sua carreira, sua vida. Esse patrimônio pertence à família. Seu pai está muito desgostoso. Se você abrir mão de 70%, podemos encerrar isso e, quem sabe, você possa vir jantar conosco no domingo. Queremos conhecer a... Como é mesmo o nome da menina? O cinismo dela era quase admirável. Eles queriam comprar o acesso à neta com o dinheiro que pertencia a ela por direito. Senti um calor subir pelo meu pescoço. Uma raiva ancestral que tentei conter com todas as minhas forças. O nome dela é Beatriz, Araci. E o jantar de vocês teria um gosto de cinzas. Eu não estou protegendo terras. Estou protegendo a vontade de uma mulher que vocês desprezaram em vida. Nos vemos no tribunal. Desliguei sem esperar resposta. Meu coração martelava contra as costelas. Eu não era mais aquela menina trêmula na chuva. Eu era uma mulher que conhecia as leis e, mais do que isso, conhecia a escuridão que habitava o coração de Otávio e Araci. Eles achavam que, por eu ser juíza em outra vara, eu teria medo do escândalo. Eles contavam com o meu receio de ver meu nome nos jornais associado a uma disputa familiar sórdida. O que eles não entendiam é que eu já havia passado pela maior vergonha que eles poderiam me impor aos 17 anos. O que vinha agora era apenas o acerto de contas. Passei as noites seguintes revisando cada detalhe do testamento
e das provas de sanidade que eu mesma havia me encarregado de documentar anos atrás. Quando percebi que a saúde de Dona Eulália declinava, mas sua mente permanecia lúcida como um cristal. Eu tinha vídeos dela rindo, contando histórias da juventude, discutindo política comigo meses antes de falecer. Eu tinha laudos de médicos idôneos que a acompanharam até o fim. Meus pais estavam entrando em uma guerra de espadas levando apenas palitos de dente, mas eles eram cegos pela própria arrogância. A manhã da audiência chegou fria. Curitiba estava mergulhada em uma neblina densa, o tipo de clima que faz a gente querer ficar sob as cobertas. Mas eu me vesti com uma armadura invisível. Escolhi um terninho azul marinho impecável, pérolas discretas e prendi o cabelo em um coque firme. Beatriz insistiu em ir. Ela queria ver os monstros, como ela os chamava-se, de perto. Eu permiti. Ela precisava entender que o mal nem sempre tem chifres. Às vezes, ele usa roupas de grife e fala com uma educação impecável. Ao chegarmos ao fórum, o burburinho nos corredores parou por um instante. Eu era respeitada naquele prédio, mas ali eu não era a juíza Isadora. Eu era a parte ré. Avistei meus pais de longe. Otávio parecia mais velho, o cabelo agora totalmente branco, mas o olhar continuava gélido, focado no tablet que o Dr. Valadares segurava. Aracy estava impecável, com um lenço de seda no pescoço, olhando para as unhas como se o destino da filha e da neta fosse um tédio necessário. Eles não me olharam nos olhos. O Dr. Valadares, com seu sorriso de tubarão, aproximou-se de mim com uma arrogância que quase ocupava todo o corredor. Ele ajustou a gravata de seda italiana e me deu um aceno de cabeça condescendente, o tipo de gesto que se faz a alguém que ele já considerava derrotado. Ele não sabia que a sala de audiência onde entraríamos não era apenas um local de trabalho para mim. Era o santuário onde eu pretendia enterrar o passado deles de uma vez por todas. Pronta para perder o que nunca deveria ter sido seu, toda Isadora. Ele sussurrou ao passar por mim, um comentário baixo, o suficiente para que ninguém mais ouvisse. Eu apenas sorri. Um sorriso calmo, o sorriso de quem sabe que a justiça, quando é feita por quem conhece a dor da injustiça, é implacável. Entramos na sala. O juiz que presidiria o caso era o Dr. Eustáquio, um homem de cabelos grisalhos e fama de ser extremamente técnico e severo. Meus pais sentaram-se do lado oposto, exalando uma autoconfiança que me dava náuseas. Eles acreditavam que o nome deles ainda tinha o mesmo peso de décadas atrás. O que eles não esperavam era que a audiência tomaria um rumo que nenhum advogado, por mais caro que fosse, poderia prever. O ar dentro da sala de audiências era rarefeito, carregado com o cheiro acre de produtos de limpeza industriais e o aroma metálico de arquivos de aço antigos. As paredes, pintadas em um tom de bege institucional que parecia sugar a luz das lâmpadas fluorescentes, testemunhavam em silêncio o desmoronamento de laços de sangue. Eu me sentei à mesa da parte ré, sentindo o contato frio do tampo de madeira compensada contra as palmas das minhas mãos. Beatriz estava ao meu lado, as costas retas como uma corda de violoncelo esticada ao máximo. Eu podia sentir a pulsação dela, um ritmo frenético de ansiedade e curiosidade, enquanto ela observava aqueles dois estranhos que, tecnicamente, eram seus avós. Do outro lado do corredor central, Otávio e Aracy exalavam uma confiança que beirava o obsceno. Meu pai ostentava um relógio de ouro que brilhava sob a luz fria, um lembrete constante de sua posição social, enquanto minha mãe ajustava o xale de seda sobre os ombros com uma elegância ensaiada. Eles não me olhavam. Olhavam através de mim, como se eu fosse um detalhe arquitetônico irrelevante ou um erro que precisasse ser corrigido com uma canetada judicial. Eles sorriam discretamente para o Dr. Cassiano Valadares, trocando sussurros vitoriosos. Para eles, aquele tribunal era apenas um trâmite burocrático para reaver o que consideravam patrimônio da linhagem. O Dr. Eustáquio, o juiz responsável pelo caso, entrou na sala com a solenidade de quem carrega o destino das pessoas em suas mãos. O som do seu martelo batendo na base de madeira ecoou como um disparo de canhão, fazendo Beatriz sobressaltar-se levemente. Eu coloquei minha mão sobre a dela.
Um gesto silencioso de proteção que eu gostaria de ter recebido 15 anos atrás. O silêncio que se seguiu foi absoluto, interrompido apenas pelo zumbido contínuo do sistema de ventilação. Iniciamos a audiência de instrução e julgamento referente aos autos de anulação de testamento, anunciou o Dr. Eustáquio, sua voz grave preenchendo cada canto do recinto. Antes que o magistrado pudesse continuar, o Dr. Cassiano Valadares se levantou. Ele ajeitou o paletó risca de giz, passou a mão pelo cabelo impecavelmente penteado e lançou um olhar de escárnio em minha direção. Ele estava acostumado a intimidar herdeiros despreparados e filhas desamparadas. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa, pronto para iniciar seu espetáculo de retórica agressiva. No entanto, algo mudou no semblante dele quando nossos olhos se cruzaram por um tempo mais longo. Ele conhecia o sistema. Ele conhecia os rostos que frequentavam as associações de magistrados e os corredores superiores do Tribunal de Justiça do Paraná. Uma sombra de dúvida cruzou o rosto de Valadares. Ele pigarreou, o sorriso de deboche desaparecendo tão rápido quanto uma miragem no deserto do Batel. Meus pais notaram a hesitação e franziram o senho, confusos com a súbita mudança de postura do seu pum-campeão. Mas Valadares, percebendo que a agressividade que ele planejava poderia ser o seu fim profissional se ele desrespeitasse um pardo juiz, fez uma reverência leve e quase imperceptível com a cabeça. Antes de prosseguirmos, Excelência, disse Valadares, a voz agora 2 tons mais baixa e infinitamente mais cautelosa. Gostaria de registrar meus cumprimentos formais à colega. Bom dia, meritíssima. O silêncio que se seguiu não foi apenas absoluto, foi paralisante. Eu vi o momento exato em que a ficha caiu para Otávio e Araci. O rosto de meu pai passou do rosado saudável para um branco pálido, a boca ligeiramente aberta como se o ar tivesse sido subitamente roubado de seus pulmões. Minha mãe, que até então estava distraída com sua bolsa de couro de grife, congelou. Ela olhou para Valadares, depois para mim, e finalmente para o doutor Eustáquio, que apenas assentiu com a cabeça, reconhecendo o tratamento. De fato, comentou o doutor Eustáquio, com um brilho de admiração contida no olhar. A Dr. Isadora é uma das nossas juízas mais respeitadas na vara de família da capital, mas hoje ela está aqui como parte. Prossiga, Dr. Valadares. Se tiver provas de que a sua cliente, a falecida Dona Eulália, foi manipulada, este é o momento. Valadares começou a falar, mas a confiança que o tornava perigoso havia evaporado. Ele tentou articular a tese de que Dona Eulália sofria de lapsos de memória, citando episódios irrelevantes de esquecimento doméstico. Meus pais tentavam intervir com sussurros desesperados, mas a aura de superioridade deles havia sido estraçalhada. Eles olhavam para mim agora, mas não com desprezo. Havia medo. Medo de que a menina que eles expulsaram com uma mala de papelão tivesse se tornado a personificação da própria lei que eles tentavam manipular. Eu ouvia cada palavra de Valadares com a paciência técnica de quem já proferiu centenas de sentenças. Cada argumento dele era como uma onda fraca quebrando contra um rochedo. Quando chegou a minha vez de depor, eu não usei gírias ou termos rebuscados para impressionar. Falei com a clareza de quem viveu a verdade. Descrevi as noites em que Dona Eulália, com a mente lúcida, como uma manhã de sol, me ensinava sobre a dignidade humana enquanto costurava roupas para a bisneta. Meu pai disse que eu era uma mancha, eu disse, olhando diretamente para Otávio, cujos olhos agora fugiam dos meus. Ele disse que o sangue dele era nobre demais para uma filha grávida aos 17 anos. Mas Dona Eulália me ensinou que a nobreza não está no sobrenome ou nas terras que vocês agora tanto cobiçam. A nobreza está na capacidade de não abandonar os seus. Beatriz apertou minha mão. Eu senti uma lágrima solitária escorrer, mas não de tristeza. Era uma lágrima de libertação. Eu apresentei ao Dr. Eustáquio os vídeos que eu havia gravado com minha avó. Nas imagens, projetadas em uma tela na sala, Dona Eulália aparecia sorrindo, discutindo cláusulas contratuais com uma perspicácia invejável e deixando claro, em voz alta e bom som, deixo tudo para Isadora e Beatriz, porque elas foram as únicas que não me trataram como um fardo
ou uma conta bancária. Aracy começou a chorar, um choro ruidoso e teatral, mas ninguém na sala se moveu para confortá-la. O teatro havia acabado. O Dr. Eustáquio revisou os documentos, os laudos médicos que eu providenciei, todos assinados por especialistas de renome que atestavam a sanidade impecável da minha avó até o último suspiro. Valadares parecia querer desaparecer dentro da própria toga. Ele sabia que o caso estava perdido antes mesmo do meio-dia. A audiência foi suspensa para que o juiz pudesse redigir a sentença final, mas todos naquela sala já sabiam o resultado. Meus pais se levantaram trôpegos. Eles tentaram se aproximar de mim na saída, talvez para tentar uma última reconciliação forçada pela conveniência, mas Beatriz se colocou na frente deles. Com apenas 15 anos, ela tinha a estatura moral de uma gigante. Vocês não têm nada para dizer a ela, disse Beatriz, a voz calma e cortante. E nem a mim. Vocês tiveram 15 anos para nos procurar quando não tínhamos nada. Agora que temos tudo, o silêncio de vocês é a única coisa que aceitamos. Saímos do fórum sob uma garoa fina que começava a cair, muito parecida com aquela da noite da minha expulsão. Mas desta vez, eu não estava caminhando para o desconhecido. Eu entrei no meu carro, Beatriz ao meu lado, e senti um alívio que nenhuma herança bilionária poderia comprar. Eu não venci apenas uma disputa de terras. Eu venci a história que eles tentaram escrever para mim. Mas o desfecho final, aquele que selaria o destino das terras e o futuro da minha família, ainda estava por vir. A justiça humana tinha falado, mas o destino ainda guardava uma última lição para Otávio e Aracy. O silêncio que se seguiu à leitura da sentença não era um silêncio comum. Era um vácuo, um espaço onde o tempo parecia ter dobrado sobre si mesmo, conectando a Isadora de 17 anos, ensopada e humilhada, a mulher que agora ajustava os óculos de leitura com uma calma glacial. O Dr. Eustáquio não apenas negou o pedido de anulação do testamento, ele proferiu uma lição de ética que ecoaria nos corredores daquele fórum por meses. Em sua decisão, ele destacou que a indignidade não estava no ato de uma neta cuidar de sua avó, mas no abandono afetivo e material praticado por aqueles que agora clamavam por direitos sucessórios. Cada palavra lida pelo magistrado era como um prego martelado no caixão da arrogância de Otávio e Aracy. O cheiro de papel velho e o estalo das folhas sendo viradas eram os únicos sons que rompiam a tensão quase física da sala. Eu olhei para o lado e vi o Dr. Cassiano Valadares. O homem que entrou ali como um leão, rugindo ameaças e exalando uma autoconfiança tóxica, agora parecia ter encolhido dentro de seu terno sob medida. Ele evitava o meu olhar a todo custo. O bom dia, meritíssima, que ele disparara mais cedo não era um cumprimento de cortesia, era o som da sua derrota profissional e moral. Ele sabia que, ao tentar destruir a reputação de uma colega de magistratura com provas forjadas e argumentos vazios, ele havia cruzado uma linha da qual sua carreira dificilmente se recuperaria. Ele guardou seus documentos com mãos trêmulas, sem sequer olhar para os clientes que o haviam contratado. Quando a sessão foi oficialmente encerrada, Otávio se levantou. Ele tentou manter a postura de patriarca do batel, mas seus ombros estavam caídos, e o brilho gélido de seus olhos havia sido substituído por uma névoa de desespero. Aracy, por sua vez, parecia ter envelhecido 10 anos em 2 horas. O batom perfeitamente aplicado estava borrado no canto da boca, e ela apertava o lenço de seda com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Eles se aproximaram da nossa mesa, mas o segurança do tribunal, percebendo a tensão, deu um passo à frente. Eu fiz um sinal sutil para que ele recuasse. Eu não precisava de proteção física. Eu estava blindada pela verdade. Isadora, a voz de Otávio saiu rouca, desprovida de sua habitual autoridade. Nós precisamos conversar. As coisas não são tão simples quanto parecem. A empresa, os negócios no batel, não estão indo bem. Sua avó sabia disso. Ela deveria ter pensado na família como um todo, não apenas em você. Eu senti uma risada amarga subir pela minha garganta, mas a contive. Olhei para o meu pai e, pela primeira vez em 15 anos, não senti medo, nem ódio, nem mesmo mágoa.
Senti uma profunda e absoluta indiferença. A família como um todo, Otávio? Perguntei, usando o nome dele em vez de pai, o que o fez estremecer como se tivesse levado um choque. Onde estava essa família quando eu dormia no sofá da dona Eulália chorando de dor e medo? Onde estava a família quando a Beatriz nasceu e eu não tinha dinheiro para comprar uma lata de leite? Vocês não querem uma família. Vocês querem um caixa eletrônico para sustentar um estilo de vida que a competência de vocês não consegue mais manter. Araci deu um passo à frente, as lágrimas agora correndo livremente, estragando a maquiagem, cara. Filha, por favor, fomos rigorosos porque queríamos o seu bem. Queríamos que você aprendesse. Vocês queriam que eu desaparecesse. Interrompi, a voz firme e clara, ecoando pelas paredes da sala agora quase vazia. Vocês me trataram como um erro a ser apagado. E agora, o encerro é quem decide o futuro de vocês. É irônico, não é? O destino tem um senso de humor muito particular. Beatriz, que estava em silêncio até então, levantou-se e pegou minha mão. O contato da pele dela, quente e jovem, me trouxe de volta para o presente. Ela olhou para os avós com uma curiosidade quase clínica, como se estivesse observando espécimes em um museu de antiguidades raras e decadentes. Mãe, vamos? Ela pediu. O ar aqui está ficando pesado. Nós caminhamos em direção à saída. No corredor, o Dr. Valadares estava encostado na parede, esperando. Quando passei por ele, ele fez uma reverência curta. Meus respeitos, Dorá, Isadora, eu não sabia de toda a história. No direito, doutor, a gente não trabalha apenas com o que está nos autos, mas com a verdade que se esconde entre as linhas, respondi sem parar de caminhar. Espero que essa lição seja útil no seu próximo caso. Saímos do prédio do fórum e fomos atingidas pelo ar frio de Curitiba. O vento minuano soprava forte, mas desta vez ele não me causava calafrios. Ele parecia limpar a minha alma. Fomos até o estacionamento em silêncio. Antes de entrar no carro, olhei para o alto, para o cinza do céu que eu tanto amava. Eu sabia exatamente o que faria com a herança de Dona Eulália. Aquelas terras no norte do estado, agora tão valiosas, não seriam vendidas para condomínios de luxo. Eu já havia iniciado os trâmites para transformar a antiga propriedade da minha avó no Pilarzinho na Casa de Apoio Eulália, um centro de acolhimento para adolescentes grávidas e expulsas de casa. Elas teriam assistência jurídica, psicológica e, acima de tudo, um teto onde o silêncio não seria punitivo. Quanto aos meus pais, descobri mais tarde que eles estavam de fato à beira da falência. Tinham hipotecado a casa do Batel para tentar salvar investimentos desastrosos. Eles esperavam que o dinheiro da velha fosse a salvação. Não foi. Meses depois, soube que tiveram que se mudar para um apartamento minúsculo na região metropolitana, longe das festas e dos olhares da alta sociedade que tanto prezavam. A vingança, para mim, não foi vê-los na miséria material, mas vê-los enfrentar o julgamento da própria consciência em um espelho que não refletia mais a glória do passado. Beatriz e eu dirigimos até o cemitério municipal. Comprei um maço de jasmins, os favoritos de Dona Eulália. Colocamos as flores sobre a lápide de mármore simples. O cheiro doce invadiu minhas narinas, trazendo memórias de noites de estudo e chá de erva doce. Conseguimos, vó, sussurrei, sentindo uma paz profunda se instalar em meu peito. Beatriz abraçou minha cintura e encostou a cabeça no meu ombro. Ali, diante do repouso da mulher que nos salvou, eu entendi que a verdadeira justiça não é apenas o que um juiz escreve em uma sentença. A verdadeira justiça é a capacidade de transformar a dor em propósito e a rejeição em um legado de acolhimento. Eu entrei naquele tribunal como uma ré, sendo caçada por lobos, mas saí de lá como a guardiã de uma história que nenhum deles jamais conseguiria apagar. O sol começou a aparecer entre as nuvens de chumbo, iluminando o caminho de volta para casa. Eu não era mais a menina da chuva. Eu era a tempestade que havia finalmente encontrado a sua calmaria.